Oi, gente! Então vamos lá para nossa redação. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de texto de opinião. Foi de uma aluna minha. Essa aluna sempre foi muito brilhante nas redações dela, inclusive ela passou. Não foi na UFA, ela passou esse ano em outro vestibular, em outra faculdade. Mas ela tinha uma ótima argumentação, um ótimo texto, e eu vou mostrar para vocês essa redação. E à medida que forem aparecendo os pontos, as marcas obrigatórias de um texto de opinião, eu vou comentando com vocês quais são essas marcas. A redação que ela fez foi baseada no texto de opinião, no texto motivador que apareceu na prova de 2010 da UFO. E é esse texto aqui. Eu vou comentar bem por cima do que se trata esse texto para vocês entenderem a redação dela, porque é essencial ter o texto motivador para vocês entenderem a argumentação. Então, esse texto aqui, ele falava sobre questões de tecnologia. A UFO adora a temática de tecnologia para a redação. Sério, eu acho que quase todos os anos deve ter aparecido esse tema. Então, pode vir alguma coisa esse ano, por exemplo, ó, eu chutando aqui, mas talvez, eu pensei muito nisso quando eu comecei a analisar as temáticas da UFO. Pode vir alguma coisa relacionada à tecnologia em meio à pandemia, por exemplo, ao boom do uso da tecnologia, de videochamada, ou talvez o impacto desse distanciamento. Será que muda alguma coisa? Você ter uma reunião, uma aula presencial e uma aula online? Então, não sei, porque ficou muito em alta esse assunto e a UFA adora tecnologia. Mas pode ser que não venha nada disso também. Então, o texto, ele falava sobre o uso da tecnologia no esporte. Começa aqui falando, né, sobre que as competições olímpicas, eles são lugares para a gente testar os limites do corpo, porque lá a gente bate recordes. Então, aqui ele fala um pouco dessa questão dos recordes nas corridas, né? E fala que como antigamente não tinha esse aporte tecnológico, então realmente o desempenho desses atletas dependia puramente deles, da genética deles, do treino deles, mas principalmente da genética deles. E aqui tanto que eles citam os jamaicanos, todo mundo sabe que os jamaicanos eles têm um desempenho melhor e geneticamente a genética deles contribui para isso. E aí ele fala que isso então fazia com que a gente dependesse apenas de Darwin, da seleção natural, para a gente conseguir esse desempenho. E aí, com isso, Mas, com o desafio da tecnologia, a gente pode superar isso. E os próximos desafios nossos no esporte é conhecer o limite do corpo. Porque a gente sempre tem que... o ser humano sempre teve que se superar. Aqui ele faz uma comparação muito massa, que nós corremos, em média, nós podemos alcançar 36 km por hora. E isso é 10 vezes menos do que um elefante. Então, pensa, para sobreviver, a gente teve que desenvolver outros artifícios, outros aparatos, para conseguir sobreviver em meio à natureza mesmo, porque os animais tinham grandes vantagens em relação a nós. Mas nós estamos próximos ao nosso limite. Aí ele traz esse trecho aqui, que o recorde mundial do atletismo na prova de 800 metros masculinos é de 1 minuto e 41 e os cientistas acreditam que o nosso limite seja 1 minuto e 40 segundos, ou seja, falta 1 segundo e 11 milésimos de segundo para a gente alcançar esse limite. Já nos 1.500 metros femininos, esse limite já foi atingido de acordo com os cientistas, que é 3 minutos e 50 segundos. O que é esse limite? Que é exatamente a capacidade do corpo humano. Qual que é a maior velocidade sem aparatos, como implantes mecânicos, sem aparatos tecnológicos. Só que esses aparatos eles podem ajudar a gente, e não só no desempenho em si. Aí aqui ele começa a falar como essa tecnologia ajuda no esporte como um todo, desde antes dos treinos, antes das competições, durante como depois. E aqui ele traz essa questão do uso da tecnologia, das televisões, para a gente poder acompanhar e ver, realmente sanar dúvidas. E aqui ele também traz, lá em Pequim, ficou muito conhecida a roupa dos nadadores, que a roupa deles faziam com que tivesse um desempenho melhor. Então, o que isso quer dizer? Que às vezes a gente não consegue mudar o corpo, a gente não vai fazer um implante só para correr mais. Mas a gente tem algumas tecnologias que podem aumentar o nosso desempenho sem interferir no nosso corpo e que elas auxiliam em outras questões que não só o desempenho. E aqui
Gente, a minha câmera deu um probleminha, eu tive que desligar ela. Então, aqui ele fala exatamente isso, sobre como a tecnologia ajudou na Copa do Mundo, em que teve muitos erros, muitas dúvidas em relação à falta, se foi pênalti, se não foi, se foi impedimento, se não foi, e o jogo parava, todo mundo lembra disso, né? Se foi gol, se não foi. Então, a tecnologia ajuda nesses sentidos também. E que isso também interfere na questão da saúde, porque a tecnologia, ela inclusive aprimora o nosso desempenho na saúde, tem como a gente controlar melhor, a gente consegue fazer, igual que ele fala, tem mais segurança, e isso inclusive influencia totalmente no nosso desempenho. E por fim, que ele conclui que as atividades esportivas podem sim ser consideradas novas modalidades de tecnologias, e isso faz com que a gente tenha menos erros e aumente a competição entre eles. Aqui cortou o comando da redação, mas o comando da redação aqui era de redigir um texto de opinião sobre a seguinte questão: pode a tecnologia auxiliar o homem a superar limites? Então era essa a pergunta que você tinha que tinha que ser respondida durante a sua redação. Então vamos lá. Primeiro título, civilização algorítmica. E aqui tem que ter título, viu, na redação de vocês. Isso aqui é um critério obrigatório para todas as redações da UFO, de todos os gêneros, todas as modalidades. Tem que ter título, tudo bem? E aqui é a primeira marca. Do domínio do fogo no Paleolítico ao desenvolvimento da revolução técnico-científica no século XXI, o comportamento humano se assemelha na busca pela facilitação das atividades corriqueiras, embora o atual aprimoramento da tecnologia tenha tornado-a mais eficaz. Aqui eu marquei se assemelha, porque na verdade é assemelha-se, não tem motivo para essa antecipação aqui, para usar em próclise, na verdade aqui tem que ser em ênclase. Então, o comportamento humano assemelha-se na busca pela facilitação das atividades corriqueiras. E aqui eu também marquei porque não é tenha tornado-a mais eficaz. Aqui já é o contrário, tenha a tornado mais eficaz. Porque se há aqui ele atua como sujeito desse verbo aqui tornar. Então a gente sempre escreve sujeito, verbo e complemento. Então tenha a tornado mais eficaz. Quem que tá? Ela tá falando que a busca por essa facilitação das atividades tem se tornado mais eficaz por conta do aprimoramento da tecnologia. Nesse sentido, a teoria do darwinismo, referente ao processo evolutivo em que a seleção natural atua em favor dos mais fortes, continuaria sendo a única explicação para recordes históricos. Aqui eu marquei nesse sentido, por quê? Porque aqui vai iniciar uma outra discussão sobre a questão do darwinismo, e aqui a questão do darwinismo é só o nosso corpo, o que a evolução trouxe, a seleção natural, somente ela que continua atuando no desempenho dos esportes. Mas veja que aqui não é nesse sentido. Então, porque aqui eu tô falando outra coisa. Aqui, no começo, eu estava falando sobre aprimoramento da tecnologia e como isso como o homem tem usado esse aprimoramento da tecnologia para facilitar a sua vida. E aqui eu começo já a falar da questão do esporte, então não é no mesmo sentido, aqui é uma nova discussão, então precisa de uma outra argumentação. E aqui eu destaquei porque vocês vão ver que essa pergunta não foi respondida durante o texto. Todas as vezes que vocês fizerem perguntas nas redações de vocês, perguntas retóricas, elas têm que ser respondidas. Vocês não podem deixar uma pergunta vaga para ser respondida somente pelo leitor. Uma pergunta ou outra, tudo bem, mas mesmo assim, vocês precisam pelo menos dar pistas das respostas, caminhos para essas respostas. O texto de opinião, ele permite essas perguntas aqui, mas elas precisam ser respondidas. Ao meu ver, e aqui usando a primeira pessoa, porque o texto de opinião, ele tem que ser escrito em primeira pessoa do singular. Algumas pessoas escrevem muito em primeira pessoa do plural. Usar a primeira pessoa do plural uma vez ou outra no seu texto de opinião
tá tudo bem também. Mas ele tem que ser prioritariamente na primeira pessoa do singular, porque o texto de opinião ele revela uma opinião sua, do autor, e não é uma opinião coletiva, não é uma verdade absoluta, é o que você pensa sobre determinado assunto. Então ela tem que ser em primeira pessoa do singular, e essa primeira pessoa tem que aparecer em todos os parágrafos. Se tiver um parágrafo que ela não aparece, você perde nota, porque aquele parágrafo se torna uma dissertação e você foge da modalidade, você foge do gênero escolhido por você. Ao meu ver, na posição de um sociólogo e pesquisador em ciências da informação, se, por um lado, indivíduos com acesso às ferramentas tecnológicas podem investir em seus talentos naturais, por outro, a desigualdade social, infelizmente, impede o avanço da carreira de muitos. Isso aqui, na posição de um sociólogo e pesquisador, está corretíssimo. Isso aqui é a máscara da pessoa. O texto de opinião, ela exige uma máscara. O que é isso? É você falar em nome de uma pessoa, de alguém de autoridade que entende do assunto. No nosso intensivão, eu vou aprofundar mais nessa questão da máscara, mas o texto de opinião, ela exige essa máscara. E aqui eu destaquei se por um lado, porque por um lado precisa estar entre vírgulas, ou seja, tem que ter uma vírgula aqui antes. Mudei a cor do outro. Aqui tem que ter uma vírgula antes, antes do por, depois do se, tem que ter uma vírgula aqui, porque isso aqui é um aposto. Perceba que se eu remover essa informação aqui, toda a frase, o que resta, mantém sentido. Se indivíduos com acesso às ferramentas tecnológicas podem tem sentido. E sentido tanto semântico quanto sintático. O que é isso? Sentido semântico faz sentido a ideia, a minha ideia está completa. Sintático eu tenho sujeito, verbo e complemento. Sujeito, indivíduos, o verbo podem investir em quê? Em seus talentos naturais. Então tá completa essa frase. Então isso aqui é só um aposto, e apostos devem vir entre vírgulas. E aqui a tese dela ficou muito perfeita. Porque muitos alunos têm dificuldade em relação à tese, que as pessoas apenas dizem verdades e não problematizam. Por exemplo, se eu falo aqui, indivíduos, se eu escrevo a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Indivíduos com acesso nem todo mundo tem acesso às ferramentas. E por isso não desenvolvem as suas habilidades nos esportes. Isso é um fato. Tá, esse fato pode não ser aceito por todo mundo, mas é um fato. Ele precisa, a tese é um problema em cima do fato, é uma problematização em cima desse fato. E aqui foi feita essa problematização. Essa problematização está falando o quê? Que muitos têm a sua carreira impedida porque eles não conseguem ter acesso a essas tecnologias. Então, vocês não vão apenas afirmar verdades nas redações de vocês. Vocês vão problematizar em cima dessas verdades. Isso é a tese. O texto de opinião precisa ser finalizado. O seu último período vai ser a tese. Porque o texto de opinião é justamente você dar a sua opinião em cima de um assunto. E para você dar uma opinião em um texto argumentativo, você gera uma tese. Até porque o comando da redação era: pode a tecnologia ajudar o homem? E aqui ela está falando: a tecnologia ajuda, mas nem todo mundo tem acesso a essa tecnologia. Então essa ajuda é ofertada de forma desigual. E aqui eu também destaquei que essa informação aqui do darwinismo ficou solta. Essa pergunta não é respondida, e além disso, a minha tese não aborda nenhuma parte essa questão aqui do darwinismo, e vocês vão perceber que também na redação, no corpo da redação, também não tem essa informação, não tem qualquer menção em relação ao darwinismo, a essa pergunta aqui. Então essa informação poderia ter sido removida. Em um primeiro plano, nas Olimpíadas de 2018 em Pequim, na China, obtiveram destaque as vestimentas responsáveis por dar celebridade aos nadadores durante a competição. E aqui está a paráfrase dela. A paráfrase é outro elemento obrigatório das redações de todos os gêneros da UFO. A paráfrase é obrigatória em todos os gêneros. O que é a paráfrase? A paráfrase, você escolhe um trecho específico e você vai mudar as palavras, mudar a ordem desse trecho, inserir esse trecho por completo
na sua redação. O que muitos alunos fazem é pegar uma ideia aqui e resumir, pegar a ideia desse parágrafo, resumir e colocar no texto. Isso não é paráfrase. Paráfrase, você pega um trecho específico. O corretor precisa olhar, bater o olho e falar. Ela pegou esse trecho aqui. E para facilitar isso, eu sempre recomendo: peguem trechos com marcas evidentes. Esse texto motivador tem várias marcas evidentes. O que são marcas evidentes? São marcas que não podem ser parafraseadas, que não tem como mudar. Por exemplo, 1912, você pode escrever, às vezes, na década de 1910, por exemplo, na década de 1912. Você pode escrever próximo de 1910. Seria uma forma de parafrasear. Mas o número em si é fácil de identificar. Nomes próprios. Aqui também, de novo, anos, nomes próprios. São marcas que a gente não consegue substituir. E aqui, Pequim, na China, não tem como substituir. Não tem sinônimo para isso. Então, fica fácil a gente identificar de onde foi retirado esse trecho. E aí, aqui, a gente vem, ó... No caso da natação, um utensílio que vem ganhando notoriedade, principalmente depois dos últimos Jogos Olímpicos de Pequim, na China. E aqui o trecho dela foi: em primeiro plano, nas Olimpíadas de 2008, em Pequim, na China, obtiveram destaque os investimentos responsáveis por dar celebridade aos nadadores durante a competição. Então aqui vem o utensílio que vem ganhando autoridade. Foi parafraseado, principalmente depois dos últimos Jogos de Pequim, na China. Teve só uma inversão aqui, e isso também ajuda na paráfrase. Aqui, ó, as roupas de banho que fazem com que os nadadores cheguem ao final da prova mais rápido. Poderia ter incluído essa informação aqui também, porque a paráfrase ela não pode ser muito curta. O seu corretor precisa identificar essa paráfrase, então ela não pode ser muito curta e vocês precisam escolher um trecho específico, tudo bem? Vocês não vão escolher uma ideia geral e inserir essa ideia geral. Esse é o principal erro dos meus alunos de redação. Principal disparado. Ou eles não fazem a paráfrase, ou eles pegam a ideia de um parágrafo e inserem. A paráfrase ela tem que ser de um trecho específico. Ela tem que pegar do início desse trecho até o final, você vai pegar todas as informações. Você não vai remover informações desse trecho e nem inserir informações. Você vai pegar o trecho por completo, mudar as palavras desse trecho, mudar a voz, passar de voz ativa para voz passiva, por exemplo, mudar a inversão, colocar em discurso indireto, por exemplo, do que na ordem direta, e do início ao fim. Tudo bem? A partir disso, aqui, ó, a partir disso, percebemos... eu não comentei essa marcação aqui. Essa segunda vírgula não precisa, porque esse trecho está na ordem direta. Em Pequim, na China. Não precisa dessa vírgula aqui. A partir disso, percebemos a aplicação da nanotecnologia em prol da performance dos atletas, a qual também está contida em roupas amortecedoras de impacto. Isso aqui foi uma informação que ela trouxe de fora, uma informação dela que está correta. Ademais, as tecnologias de informação potencializam a análise de desempenho de um profissional esportista, porquanto viabilizam aqui eu não entendi, termos mais específicos redirecionados para a correção de erros. Treinos. Porquanto viabilizam treinos mais específicos redirecionados para a correção de erros. Então, tudo aqui ela está falando das vantagens do que a tecnologia proporciona. No entanto, tais equipamentos são caros e, por consequência, indivíduos de baixa renda ficam excluídos de seu proveito, caso não adquiram um bom patrocínio, fato difícil de ocorrer. Aqui eu destaquei porque teve um problema na coerência. Aqui ela afirmou que essas pessoas vão ficar sem proveito da tecnologia caso não adquiram um bom patrocínio. E aí ela coloca aqui, fato difícil de ocorrer, foi uma negação da negação. Ela está falando que é difícil não adquirir um patrocínio, mas na verdade o difícil aqui é adquirir o patrocínio. Então aqui caso não adquira um patrocínio, fato que facilmente ocorre, porque facilmente os atletas ficam sem
patrocínio. Eu sempre pego muito no pé na questão da argumentação dos alunos, porque às vezes a gente vai disparando trechos, informações e escrito só pra. Às vezes quer escrever bonito demais e perde o sentido do que a gente está escrevendo. Então é preciso sempre pensam no que você está escrevendo, tá? As relações de causas e consequências, elas estão bem estabelecidas? Então isso precisa ficar claro. Dessart fica escancarado para nós a faceta perversa do progresso tecnológico. Vejo, aqui ó, usou a primeira pessoa do plural, mas aqui ela já usa a primeira pessoa do singular. Vejo, evidentemente, que além dos benefícios genéticos, alguns podem superar seus desafios com a ajuda das inovações do atual século, enquanto outros têm de contar apenas com a sorte de ter uma biologia a seu favor. Aqui faltou uma vírgula antes, porque isso aqui, novamente, porque isso aqui está... porque isso aqui é um aposto. Veja, que alguns podem superar seus desafios com a ajuda das inovações do atual século, enquanto outros têm de contar apenas com a sua biologia. Essa informação é um a mais, é um adendo. Então, tudo bem, você pode ter essa informação, mas ela tem que vir entre vírgulas, portanto, porque é um aposto. Apostos são informações explicativas, são informações de realce que, se você remove, a oração que resta, ela não perde o sentido. E elas são muito úteis para reforçar a opinião e também para explicar algumas coisas. Mas ela tem que ser devidamente colocada, e isso significa usar vírgulas antes e depois. Outros sim consideram novamente a primeira pessoa aqui. Considero válido, marcar de verde que tá certo. Outro sim, considero válido ressaltar a tese do sociólogo Pierre Levy acerca de estarmos atingindo em breve o estágio algoritmo da civilização. Aqui utilizou a interdisciplinaridade, está corretíssimo, tá? A UFO, ela não exige, é diferente do Enem, a UFO não exige, não é uma marca obrigatória ter que ter uma interdisciplinaridade, intertextualidade, mas é super bem visto, assim. Vocês podem usar demais, principalmente em textos argumentativos, porque isso aqui ajuda a reforçar a sua argumentação, fortalece, dá peso para a sua argumentação. Então, não é obrigatório, mas vocês podem utilizar. Aqui eu destaquei porque, primeiro, para cuidado com o gerundismo, não é estarmos atingindo em breve. Isso aqui é gerundismo e vai ser considerado um erro. Ou nós atingiremos em breve, porque atingindo é uma ação que começou no passado e continua no presente, no momento da fala. Se a gente ainda vai atingir, é no futuro. Então não cabe o gerúndio aqui. Então ele fala que nós atingiremos em breve o estágio algoritmo na civilização. E aí aqui eu destaquei o na civilização, por quê? A gente não vai atingir esse estágio na civilização, não é... Quando a gente fala na civilização, a gente está falando o local onde a gente vai atingir esse algoritmo, esse estágio. Mas aqui essa teoria ela fala do estágio algoritmo da civilização. É uma questão de posse, a civilização que apresentará esse estágio aqui. Então não é a civilização não é o local, mas é a detentora desse estágio. Então é da civilização. Isso aqui é um erro frequente também. Muitos alunos confundem da com na, mas tem sentido diferente. Para ele, ou seja, para o filósofo, os algoritmos são uma tecnologia que nos permitirá aumentar nosso poder cognitivo. Dessa forma, ao termos nossa inteligência potencializada, poderemos, inegavelmente, superar nossos níveis de aprendizagem e, por consequência, estaremos mais proativos para contornarmos problemáticas da sociedade. Aqui eu saquei a questão do hífen abaixo. Gente, isso também é um erro muito comum. Isso aqui não existe. Sempre que vocês forem separar palavras, o hífen é na frente, como foi feito aqui embaixo. Ó, aqui, aqui, aqui. O hífen é na frente. A gente não escreve embaixo da linha. Isso aqui é um erro de gramática.
E hífen de separação de palavras, o hífen da própria palavra, é na frente. Alguns professores, até inclusive professores, ensinam isso erroneamente. Falam que se for para separar palavras é embaixo, que na frente é só o hífen da palavra. Isso está errado, tá bom? O hífen é na frente mesmo. Aqui faltou uma vírgula antes também, porque o por consequência é uma partícula de realce. Porque percebam que se eu falo e estaremos mais proativos, isso está correto. O por consequência é para ressaltar, reforçar a ideia de que vai ser uma consequência disso. Então é e, vírgula, por consequência, estaremos mais proativos para contornarmos. Porque nós estaremos, está no plural, então aqui também tem que estar no plural. Além disso, segundo o também filósofo, provavelmente a próxima revolução será humana e não mais científica. Sem dúvidas, avanços na psicologia social devido ao acervo de informações coletadas sobre o comportamento humano por meio das publicações nas redes sociais farão com que entendamos melhor nosso jeito de agir frente ao meio e, portanto, superaremos cada vez mais entraves. Então, aqui está trazendo a ideia de como a tecnologia vai ajudar a gente a nos desenvolvermos, inclusive com bases filosóficas para isso. Tá? Está corretíssimo. Sempre retomando a pergunta. Qual era a pergunta? A tecnologia ajuda o homem a superar limites? Ajuda demais. E ela trouxe duas facetas aqui. Ajuda a superar, mas nem todos têm esse acesso. E ela ajuda, inclusive, cada vez mais nós vamos utilizar dessas tecnologias para superar os nossos limites, superar as nossas barreiras, não só físicas, não só humanas, mas barreiras, como ela afirmou aqui, barreiras do intelecto, inclusive. Diante do exposto, um futuro permeado pela relação simbiótica entre seres humanos e a tecnologia é possível. Dessa forma, constitui-se uma relação recíproca. Ao investirmos nela, obtemos êxito e progresso. Não obstante, tal relação não é homogênea, há marginalizados. Apesar disso, desvendamos aos poucos nossa própria natureza e, assim, barreiras antes intransponíveis tornam-se ultrapassadas. Aqui, gente, cuidado, tá? Para isso aqui não acontecer na redação de vocês, que é espremer a redação lá no final para caber. Eu sei que eu sempre falo para vocês não fazerem rascunho, mas vocês precisam ter uma noção, por exemplo, se está acabando a linha. Essa informação aqui, ó, por exemplo, da psicologia, avanço da psicologia social, poderia ser retirada. Porque aqui já estava bem embasada a questão da influência da tecnologia na nossa inteligência, no nosso cognitivo. E também a remoção dessa informação aqui, ó. A teoria do darwinismo, que não foi retomada, foi uma pergunta que ficou solta aqui, poderia ter sido removida também. E aí teria esse espaço. Removida não, né? Não ser inserida, e aí teria essa última linha aqui. Mas essa é uma conclusão perfeita. Por quê? Retomou a tese, retomou o assunto, que é essa questão, a relação entre tecnologia e humano, retomou a tese ao falar que ela não é recíproca, que tem desigualdades, e ainda trouxe um prognóstico, que é uma visão para o futuro. O que acontece a partir disso aqui, dessa discussão? Nós poderemos ultrapassar barreiras. E aqui também tem um erro que barreiras antes intransponíveis tornar-se-ão ultrapassadas, porque isso ainda vai acontecer a partir do momento que a gente tiver essa relação aqui. E por fim está a assinatura. O texto de opinião exige assinatura. José ou Josefa, essa é a regra da UFO. Você não vai assinar com seu nome, não vai fazer abreviações, nem nada. Vai assinar como José ou Josefa, sem ponto final e a mesma margem de parágrafo. A mesma margem que eu soltei aqui, o mesmo espaço, é o mesmo espaço daqui. Ah, mas escreveu José, é porque teve um erro aqui. Ela riscou e assinou José. Por quê? Porque essa aluna aqui é uma mulher. E aí, obviamente, no automático ela assinou como Josefa. Só que a máscara dela, ela escreveu como um homem. Então, ela tem que assinar como José. Ah, mas ela é mulher, escreveu como... Gente, o corretor, ele não tem o seu nome. Ele recebe uma folha com um número. Você é um número.
E mesmo se eles tivessem o seu nome lá, não tem problema. Porque o que importa aqui é você. A sua argumentação. Se você escreveu como homem, tá tudo bem você assinar como um homem, mesmo sendo uma mulher. E aí aqui tá tudo bem também riscar, fazer isso aqui, riscar, escrever na frente, está correto. Então é isso, gente. Marcas obrigatórias no texto de opinião. O título, que é obrigatório em todos os gêneros, com exceção das cartas, né? Porque na carta não tem nem como de colocar título. O texto em primeira pessoa tem que ser argumentativo, então a sua introdução tem que ter uma tese e o texto inteiro tem que ser argumentativo, assim como uma dissertação do Enem, que todo mundo está acostumado. Mas a diferença é que ele é escrito em primeira pessoa e prioritariamente na primeira pessoa do singular. E essa primeira pessoa tem que aparecer em todos os parágrafos. Tem que ter uma máscara, você vai escrever em nome de alguém, de um especialista, e tem que ter uma assinatura. No mais, assim, questão do corpo em si, é um texto, é uma argumentação, assim como uma dissertação. Lá no nosso intensivão eu vou aprofundar um pouco mais no texto de opinião, mas por isso aqui vocês já conseguem ter um ótimo exemplo do que é um texto de opinião e entender as marcas obrigatórias. É isso, galerinha. Até amanhã, às 18 horas, que a gente vai falar sobre como responder biologia na segunda fase. E amanhã, às 21 horas, o nosso gênero, a redação, será sobre as cartas argumentativas, tudo bem? Um beijo e até a próxima.